quero que você entenda uma coisa agora. Quando a solução foi trazida para os problemas, quando o problema foi trazido para os apóstolos, em que as viúvas gregas eram preteridas em favor das viúvas judias, muitas propostas e muitas ofertas de solução foram trazidas. E a decisão dos apóstolos foi de instalar 7 diáconos. Da onde vem a ideia de diaconia? Bom, um dos maiores, ou a melhor estrutura de diaconia conhecida na história da antiguidade é exatamente a de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele tinha 4 generais, grandes generais, e com eles ele conquistou e fez o império dele. Esses 4 generais eram conhecidos como diáconos. A expressão diáconos, no grego, significa ao serviço de, mas também mensageiro de. E quando agora os apóstolos decidem pela instalação de um grupo chamado de diáconos, não tenho dúvidas que essa proposta vem dos próprios gregos, baseados na cultura que eles tinham, essa cultura helenista de Alexandre o Grande, com seus 4 diáconos generais. 4 mensageiros que falavam aquilo que Alexandre o Grande dizia. 4 generais que cumpriam. 4 generais que estavam a serviço do grande Alexandre da Macedônia. Portanto, quando nós vemos essas soluções que nós temos aqui na Bíblia, nós começamos a entender um pouquinho mais do que se trata a formação e a instalação dos diáconos. E é uma solução inteligente. Não é uma solução pífia. É uma solução que já dera certo em muitos momentos, e particularmente quando nós podemos nos reportar a questão de Alexandre o Grande, obviamente é uma solução fantástica. Porém, eu quero que você vá comigo na palavra do Senhor para entender alguns processos disso. Primeiro, quando nós analisamos essa questão dos diáconos, leia comigo em 2 Timóteo capítulo 2, verso 24. 2 Timóteo 2, verso 24, que diz: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Versos 25, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. E 26, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Ou seja, todo e qualquer servo de Deus precisa se enquadrar nesse perfil, diáconos inclusive. Apenas rapidamente, a título de conhecimento da nossa parte, se de um lado o conceito servir é expresso em grego pela palavra diáconos, existem outras palavras que da mesma forma trazem esse conceito de servir. Uma delas é doulevo. Doulevo significa servir como escravo. O tom de doulevo está na sujeição daquele que serve. Uma outra palavra que traz o conceito de servir é terapeu. E terapeu sublinha a voluntariedade do serviço, diferentemente do primeiro, que é escravo sem entrar na menção se foi comprado, se é voluntário, ele é escravo. Esse segundo, terapeu, ele faz um serviço de forma voluntária. Latrevo é outra palavra grega que fala sobre servir, porém latrevo serve por salário. No Antigo Testamento e no período neotestamentário, o termo recebeu o significado de cumprimento dos deveres religiosos e cultuais. Portanto, latrevo é aquele que trabalha, que serve a Deus, mas tem um ganho por fazer tal coisa. Uma outra palavra no grego que vale para servir é leitorgeo. E essa palavra leitorgeo designa o serviço oficial e público. Portanto, é alguém que publicamente, oficialmente representa. Isso é bem característico na Septuaginta.
A pessoa que de alguma maneira traduz a autoridade daquele que ele representa. E obviamente, dentro do contexto de liturgia, nós temos o serviço no templo, e daí vem a expressão liturgia. Um serviço feito por aquele que expressa a autoridade de quem ele serve. Tem uma outra palavra no grego que também designa o termo servir, e esta é hiperitel. E o hiperitel significa originalmente penas aplicado ao serviço. Exprime principalmente a relação para com o Senhor a quem é prestado um serviço como pena, castigo. Diácono ou diaconeu se opõe a todos os anteriores, indicando serviço inteiramente pessoal, prestado a outra pessoa, serviço em amor, sem constrangimento. A palavra diaconia, portanto, ela traz um enredo de intimidade. Os diáconos de Alexandre o Grande, os 4 generais, serviam especificamente a Alexandre. Quando agora os apóstolos trazem essa expressão servir, no contexto de diaconia, eles estão dizendo, vocês vão servir exclusivamente a uma pessoa, a Jesus Cristo. Vocês vão representar com todo esse contexto dos outros serviços algo mais puro, algo mais perfeito, algo mais santo. A solução para o problema que se apresentava na igreja primitiva, portanto, é uma solução de trabalho. Essa é uma das grandes marcas que nós vemos na solução trazida pelos apóstolos. Nós vemos que não há como resolver certas coisas sem dedicação, uma dedicação ímpar. Segundo, essa é uma dedicação que é para ser feita sem constrangimento. Eu faço de alegria. É servir, mas um serviçal não envergonhado. Terceiro, para ser este serviçal, o teu currículo precisa ser muito bom. E é isso que os apóstolos falam quando eles dizem, queremos homens, 1, de boa reputação, 2, cheios do Espírito. Se eu parar por esses 2 itens, eu já fico maravilhado com o tamanho da exigência que eles têm. Mas não para por aí. Eles falam, precisam ser homens com demonstrada e inequívoca sabedoria. Inequívoca sabedoria. Portanto, não são palpiteiros. São pessoas maduras. São pessoas que têm influência. E aí nós vemos que 2 desses 7, os 2 mais conhecidos na Bíblia, um chamado Estevão e o outro chamado Felipe, nomes judeus, não nomes gregos, eles realmente marcam presença de forma contundente. Eu não sei o que você, como pai, imagina na sua vida, mas entenda, seja o que for que você vai querer fazer, para toda boa e qualquer solução, é fundamental que você seja de boa reputação, que você seja cheio do Espírito, que você seja sábio. Você me acompanha? Vejam, a forma de se chegar lá é uma forma baseada na cultura helenista. Não tem problema, está ótimo. Mas os pré-requisitos, o embasamento para que isso se viabilize está num contexto absolutamente individual, pessoal. É mistério que você se capacite, é mistério que você cuide da sua vida, é mistério que você se dedique. Boa reputação não se faz se escondendo da sociedade. Boa reputação não se faz lendo jornal, vendo televisão e ninguém sabendo quem você é. Você só terá boa reputação quando alguém
sabe quem você é e vê o que você faz e gosta e te elogia. Isso é boa reputação. Não estou aqui querendo insinuar que você tem que agradar tudo e todos, em hipótese alguma. Pelo contrário, a palavra de Deus até deixa clara essa questão quando ele diz que quanto mais na unção você dá, mais adversários você tem. A Bíblia diz que você é cheio de vida para quem está na vida, mas ao mesmo tempo você é cheio de morte para quem está na morte.